Em quase 50 anos de história, foram lançados diversos jogos de Star Wars que foram capazes de conquistar os corações dos fãs, um carinho tão grande que até mesmo o tempo não foi capaz de saciar a vontade de jogar. Características marcantes de certos títulos os tornaram imortais, fazendo a alegria de muitos até os dias atuais, e farão por muito tempo. Mas como nada é perfeito, existem jogos da saga que simplesmente foram esquecidos pelo tempo. Infelizmente, não foram capazes de prender o público, agregar um conteúdo para a história, ou foram tão simples que se tornaram esquecíveis logo após o lançamento. E são eles que veremos nesse vídeo, os 5 piores jogos já lançados de Star Wars. Star Wars Flight of the Falcon. Lançado para Game Boy Advance, desenvolvido pela Pocket Studios. A história se passa durante alguns eventos da trilogia original. Ela permite que o jogador pilote algumas naves e veículos icônicos além da Millennium Falcon, mas o foco mesmo é em Han Solo e Chewbacca, em sua jornada ajudando a rebelião a salvar a galáxia. Esse é um jogo considerado de tiro em 3D, e recebeu críticas por seus gráficos e jogabilidade lentos, além de seus níveis muito longos, tornando o jogo repetitivo. Os poucos elogios se concentraram nos sons, nas músicas e plano de fundo detalhados nos mais altos níveis para a época. Com um total de 14 missões baseadas nos filmes, o enredo ainda consegue apresentar reviravoltas fora da história oficial. De qualquer forma, recebeu baixas avaliações e críticas sobre os gráficos e jogabilidade. Inclusive, disseram que o motor 3D do jogo não estava à altura da tarefa de criá-lo. Os níveis foram ditos como precários de variedades, jogabilidade com controle frustrante e animações pesadas. Round 1, fight! Star Wars Masters of Terra-Kasi. Um jogo de luta desenvolvido pela LucasArts e lançado para PlayStation. De acordo com a LucasArts, a história se passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Em sua trama, o Imperador Palpatine busca retaliação após a destruição da Estrela da Morte. Ele contrata Arden Lyn, mestra do Teräs-Käsi, uma forma de combate desarmado para lidar com os rebeldes. Masters of Terra-Kasi foi um jogo de luta com elementos e jogabilidade em 3D. Os jogadores podiam escolher entre diversos personagens da franquia para jogar em diferentes cenários. Para se alcançar a vitória, era necessário ter mais saúde quando o tempo se esgotar, jogar o oponente para fora do ringue ou nocauteá-lo. Todas as rodadas são cronometradas e é necessário vencer pelo menos 2 das 3 para finalizar a partida. Ataques corpo a corpo, armas e sabres de luz, sendo possível alterar isso no meio do combate. Em meio às críticas negativas, foi dito que o jogo era jogado como se estivesse travado em câmera lenta, movimentos lentos e combos desinteressantes. Outros disseram que, embora os movimentos de combate armado e desarmado, que foram feitos através de captura de movimentos, tenham sido bons, o jogo não consegue se destacar o suficiente entre os outros jogos de luta, tanto que não conseguiu atrair nem mesmo os próprios fãs da saga. You win! Never underestimate my power. Kinect Star Wars. Desenvolvido pela Terminal Reality para a Xbox 360 através da detecção de movimentos. Apresentando alguns modos de jogo, os jogadores experimentam diferentes experiências baseadas na saga, como o Jedi Destiny, que é o modo principal de jogo, o Pod Racing, Rancor Rampage e o Galactic Dance Off. Na campanha, o jogador assume o controle de um Padawan através de gestos. É possível empunhar sabres de luz e usar a força enquanto realiza missões ao longo das guerras clônicas, além de poder pilotar speeders e canhões de naves. No modo Rancor Rampage, o objetivo é realizar a maior destruição possível que conseguir. Um outro modo chamado Duel of the Fates, o objetivo é duelar contra personagens icônicos da saga como Lord Vader.
Kinect Star Wars foi o último jogo lançado pela LucasArts antes da compra da saga pela Disney. Desde o início, foi planejado que o Kinect fizesse parte do desenvolvimento. As críticas disseram que a percepção de jogabilidade era subdesenvolvida, escrita fraca e controles imprecisos. Os poucos elogios se concentraram na arte e apresentação. Outros disseram que era apenas uma coleção de mini-jogos, e principalmente, certos elementos dos controles que às vezes não respondiam, o que poderia causar frustração. Mas um feito grande foi a questão de ter sido o primeiro jogo da saga a liderar as paradas de sucesso desde 2008, mas também fez parte das várias listas dos piores jogos de Star Wars já desenvolvidos. Energy on the rock to catch it. Catch with the Force. You can. And redirect it, yes? Star Wars Jedi Arena. Lançado em 1983, foi o primeiro jogo da saga a apresentar sabres de luz. No entanto, não foi tão empolgante quanto o esperado. Publicado pela Parker Brothers, foi lançado para Atari 2600. O jogo inteiro foi baseado em apenas uma cena de Uma Nova Esperança, o treinamento de Luke Skywalker com a esfera de treino. Em uma perspectiva aérea, dois Jedi, um azul e o outro vermelho, se enfrentam na arena durante o treinamento. O Player 1 é o Cavaleiro Jedi Azul e o vermelho é controlado por uma inteligência artificial ou pelo Player 2. O objetivo é relativamente simples, se defender dos lasers lançados pela esfera através do oponente e ao mesmo tempo tentar acertá-lo também. Mas para isso é necessário romper o escudo do oponente. Perde aquele que foi atingido 3 vezes. O vencedor acaba se tornando um mestre Jedi. 4 níveis diferentes de dificuldade. No nível mais alto, a esfera é invisível, dificultando a defesa. Mas em todos eles, chega um momento em que a esfera fica fora de controle e começa a disparar laser nos 2 Jedi aleatoriamente, por um curto período de tempo. Embora tenha recebido um legado totalmente negativo, o jogo recebeu críticas mistas no lançamento, sendo elogiado principalmente pelos efeitos sonoros. As principais críticas foram a respeito dos Jedi imóveis e o combate abstrato, sendo extremamente ao contrário do que os fãs esperavam. Diversos críticos ao longo dos anos e os mais atuais chegaram a afirmar que Jedi Arena foi um dos piores jogos de Star Wars de todos os tempos. Star Wars Yoda Stories. Um jogo de aventura desenvolvido pela LucasArts e lançado para Microsoft Windows e Game Boy Color. Foi o sucessor de Indiana Jones and His Desktop Adventures. Esse foi um jogo simples, projetado para ser finalizado em até 1 hora, sem enredo central ou um objetivo de fato. O jogador apenas recebe uma tarefa aleatória logo ao iniciar e deve cumpri-la. Tarefas essas que podem ser resgate, encontrar um certo objeto, alertar os rebeldes sobre um ataque ou destruir uma instalação imperial. O jogador deve controlar Luke Skywalker sob uma perspectiva aérea 2D, equipar, usar armas e a força para derrotar os inimigos e coletar itens para serem utilizados posteriormente. Cada missão acontece em um planeta específico e ao longo da jornada montar quebra-cabeças com itens coletados. Quando a missão é cumprida, o jogador recebe sua pontuação com base no desempenho e logo deve escolher entre repetir a missão ou iniciar um novo jogo. A versão para PC que foi lançada primeiro
e já foi mal recebida pelo público. Muitos ridicularizaram o jogo, sendo chamado de muito ruim e graficamente detonado. Outras críticas disseram que era um produto indiferente e com um combate estranho e nada satisfatório, fundos tão planos e sem vida quanto a jogabilidade. Sua versão para Game Boy foi muito mais detonada, chamando de um dos jogos de Game Boy tecnicamente mais chatos e estruturalmente irritantes já desenvolvidos, com destaque para os gráficos, animações, sons e controles muito ruins. Pois é, nem tudo são mar de rosas. Comenta aí quais foram os piores jogos de Star Wars que vocês já jogaram. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.